Bom, gente, para não perder o embalo, eu quero deixar aqui dois ou três prolongamentos aí da entrevista de hoje no Pânico. Eu disse que o Brasil vai ter de recomeçar do zero, e eu tenho certeza que isso vai acontecer e não está longe, porque está tudo tão arrebentado nas nossas instituições que vai ter que fazer isso ou morrer. Mas a grande chance, cara, é que a gente perca mais uma oportunidade e reinicie outro ramerrão aí de meio século marcando passo, como foi esse da Constituição de 88 até aqui. O primeiro passo para a gente arrumar a casa é a gente conseguir uma Constituição que seja votada pelo povo, não repetir o erro anterior de convocar uma constituinte televisionada que vira aquele campeonato de demagogia e termina nesse brejo que a gente está hoje. Nós tínhamos que permitir que várias constituições fossem montadas por grupos de especialistas trabalhando na surdina e, no final, deixar o povo brasileiro escolher a que ele preferir. Eu tenho certeza de que haveria pelo menos uma copiada das melhores, e eu confio que o povo brasileiro, tendo garantias mínimas de que se trata de um processo sério, iria escolher a melhor. Vão dizer que isso é um perigo, que o povo vai votar comunismo ou qualquer bobagem assim. Eu não acredito nisso, gente. Olhem para o Chile. Debaixo de um governo de esquerda, eleito pelo povo, que propôs uma constituição maluca, o povo disse não. O mesmo povo que elegeu o governo de esquerda ficou com a constituição do Pinochet. E acreditar que os caras eleitos por esses nossos sistema torto aí de eleição, que só fizeram merda de 88 até aqui, vão fazer pelo povo brasileiro algo melhor do que o povo brasileiro faria por ele mesmo, para mim é de uma incongruência absoluta. Eu não, gente, eu sou 100% pelo povo no poder. O outro ponto que eu queria aprofundar um pouco é como funciona o voto distrital puro com recall. Esse sistema de eleição não é o objetivo final. Mas primeiro deixa eu explicar rapidamente como funciona. Quer dizer, se você quer ter 513 deputados, você divide a população do país por 513 e vai dar um distrito eleitoral de aproximadamente 400 mil pessoas. Se você quiser fazer isso dos estados para baixo, que é o mais razoável, você faz isso com a conta de cada estado. O tamanho, o número de deputados que você quer ter na Assembleia Legislativa dividido pela população. E você desenha o distrito, todos com mais ou menos a mesma população, no mapa real do país, nos endereços onde as pessoas moram. E esse mapa só pode ser mudado pelo censo. Então, cada distrito, cada deputado, cada representante só pode se candidatar por um distrito. Assim você fica sabendo quem é representante de cada cidadão pelo nome e pelo endereço dele. Esse sistema de eleição não é o objetivo final. Ele é só um meio, o único meio conhecido de deixar absolutamente claro, nome por nome, quais cidadãos são donos de quais representantes eleitos, para que eles e só eles possam rifar ou não aqueles que traírem os seus representados. Porque sem isso vira fogo cruzado. Sem isso fica esse negócio que nós temos hoje: eleitor do PT derrubando representante eleito pelo lado contrário e vice-versa. Não, ali fica o jogo claro. Quer dizer, cada conjunto de cidadãos é dono de um mandato, de um representante que ele pode tirar a qualquer momento. O resto, gente, qualquer analfabeto entende. A coisa não começa pelos detalhes sofisticados aí que os filhos do Emílio já estão votando, porque a Suíça já está com esse sistema, vai para fazer 200 anos aí. Começa por você tirar os ladrões e os canalhas da frente. E qualquer cidadão analfabeto de qualquer cidadezinha do Brasil sabe quem é o prefeito, quem é o vereador, ladrão ou canalha. Não precisa passar 30 anos na escola para saber isso.
É assim que começa. E aí começa a sobrar dinheiro, né? E o dinheiro começa a ser gasto nas coisas certas, né? E é só assim que rola uma educação que preste e a coisa vai sendo consertada aos poucos, na velocidade que o povo achar melhor e na direção que o povo achar melhor. Bom, e aí finalmente tem a questão dos monopólios, que também ficou pendurada na entrevista, né? A reforma dos Estados Unidos na virada do século XIX para o século XX começou com isso, né? O Theodore Roosevelt entendeu que o sentido da Revolução Americana não podia ser enriquecer ilimitadamente meia dúzia de caras, que era o ponto em que a economia tinha chegado naquele momento, né? Embora o país tivesse começado com todo mundo sendo proprietário, porque cada pessoa que imigrava para os Estados Unidos recebia 5 acres de terra, né? Os mais competentes foram comprando os menos competentes e aí acabou sobrando um gigante em cada setor. E o Roosevelt entendeu, porque ele estava vivendo essa situação, né, que caras com poder econômico sem limite, né, com orçamentos maiores que os PIBs de vários estados, como voltou a acontecer hoje, né, se tornam corruptores sem limites. Os Joesley Batistas, os Odebrecht da vida, né? E ele entendeu que o poder político e o poder econômico são irmãos siameses, né? Drogas viciantes, as duas, né? E que os dois precisam de limites democráticos, né? Ou senão dá merda. Toda a revolução do recall entrou porque o Roosevelt entendeu que ele tinha que pôr um limite para a concorrência, né? Mesmo a que era ganha só por competência, porque senão tudo acabava em monopólio e monopólio corrompe todo o sistema. Aí ele botou na lei que ninguém podia ter mais de 30% de cada mercado em cada setor. Passou daí, tinha que vender para outro empresário para concorrer com ele. Quer dizer, nada de pôr o Estado na economia. O Estado é só o juiz da economia. Ficava fiscalizando de fora. Mas o sistema não deixava ele fazer. Quando passava uma lei, depois de campanhas enormes e tal, o judiciário derrubava, tudo igual o que está acontecendo aqui. E ele introduziu o recall para isso, para conseguir dobrar o sistema. Mas o que fez os Estados Unidos virarem esse monstro de riqueza, né, e de liberdade foi a lei antitrust, né? Porque, havendo concorrência, né, a chave para o sucesso passa a ser a disputa pelos melhores trabalhadores. E isso só se consegue aumentando constantemente os salários, né? E disputar os consumidores é uma coisa que também só se consegue baixando cada vez mais os preços e oferecendo cada vez mais qualidade. Quer dizer, ganhando eficiência, investindo em tecnologia. E olha o resultado, cara. Quando eles fizeram essa reforma, eles estavam andando de diligência. E em 60 anos eles puseram o cara na Lua. Agora, com o pânico da concorrência, da mão de obra escrava dos monopólios estatais chineses aí, eles entraram naquela do crescer ou morrer dos anos 90 ali, na virada do 2000, né, e voltaram para os monopólios, né? Liberaram a concorrência predatória pela destruição final do concorrente para sobrar um em cada mercado. E o resultado é que os salários americanos tiveram de ser achinesados. E é por isso que hoje você vê nova-iorquino elegendo Ayatollah aí como prefeito. É a primeira geração de americanos que está ganhando menos que os pais deles. E se isso não parar, gente, a democracia deles vai acabar. Então era isso aí. Até mais.